voltou. Pessoal, vocês me perdoem. Tava assistindo ao vivo, principalmente. Me perdoe. Eu precisei dar uma pausa no vídeo para abrir aqui o portão. E aí, a hora que eu voltei, eu cliquei errado e saí. Então, eu precisei salvar aquela parte que nós já fizemos e entrar de novo para poder concluir, tá? Imprevistos, né, que acontecem, mas eu não vou deixar de entregar aquilo que está no meu coração, que eu creio que é da parte do Senhor, tá bom? Então, vocês me perdoem, né? Na próxima vez, eu não vou fazer isso, mas em nome de Jesus, não vai precisar mais fazer essa pausa, tá bom? Então, vamos lá. A gente estava falando aqui a partir do verso 32, tá? Vou fazer essa última parte para deixar salvo tudo certinho aqui, para dar continuidade daquilo que a gente já começou, tá? Então, verso 32, vou ler novamente. Jesus chamou os seus discípulos e disse: estou com pena dessa gente porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não tem nada para comer. Não quero mandá-los embora com fome. Pois poderiam cair de fraqueza pelo caminho. Os discípulos perguntaram: como vamos encontrar neste lugar deserto comida que dê para toda essa gente? Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7 pães e alguns peixinhos, responderam eles. Aí Jesus mandou o povo sentar-se no chão. Depois pegou os 7 pães e os peixes e deu graças a Deus. Então os partiu e os entregou aos discípulos. E eles os distribuíram ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos ainda encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Os que comeram foram 4.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Então, Jesus mandou o povo embora, subiu no barco e foi para a região de Magadã. Pessoal, olha que tremendo esta palavra aqui. Então, eu queria nesse momento refletir com você e te fazer uma pergunta, né? Jesus, aqui a gente vê Jesus fazendo milagres. Jesus já havia feito vários milagres, né? E Jesus faz aqui mais um milagre alimentando uma multidão. E hoje eu quero trazer essa reflexão aqui para nós, né? Quais são hoje os nossos 7 pães e 2 peixinhos? Quais são os seus 7 pães e 2 peixinhos? Né? O que você acha, o que passa pela sua cabeça, o que você acha que hoje, né, é para você tão pouco e tão sem importância, mas que de repente o Senhor já tem falado ao seu coração de alguma forma para você entregar a Ele, porque Ele quer multiplicar, né? Por quê? Porque aqui o Senhor, ele estava com a multidão, já fazia 3 dias que a multidão estava ali com ele, e ele estava preocupado de mandar esse povo embora sem comer, né? E aí ele vai perguntar para os discípulos o que eles têm ali, né? Às vezes você olha para algo, e eu quero trazer aqui para uma outra realidade, porque muitas vezes a gente vê esse versículo e a gente olha só no sentido do alimento, da comida, do dinheiro, do recurso, mas vamos ver outras coisas também. Às vezes o pouco que você tem, Jesus pode fazer alimentar uma multidão. Uma multidão que está dizendo aqui 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças, que naquela época eles não entravam na contagem do censo ali. Olha só, o que pode ser, de repente, os seus 7 pães e 2 peixinhos? Alguns exemplos. O seu trabalho. De repente, a sua maternidade, o seu ministério na igreja, o seu dom. Deus te deu o dom. Deus te deu, às vezes, um dom de orar por pessoas. Deus te deu o dom de uma facilidade de falar com as pessoas, de chegar num lugar e falar com elas sobre a palavra de Deus, sobre quem é Jesus, ministrar o coração dela. E às vezes você está olhando para aquilo que Deus te deu e está dizendo: Senhor, isso é tão pouco. São só 7 pães e 2 peixinhos. O que eu vou fazer com isso? Então eu quero dizer para você hoje: pegue tudo que você tem, que você acredita que é pouco, e apresente para Deus.
Apresente e fala, Senhor, eu tenho esses pães aqui, esses peixinhos aqui. Eu acho que é pouco. Para mim é pouco. Mas o Senhor pode multiplicar e fazer alimentar multidões. E eu creio que o Senhor provavelmente já tem colocado algo em seu coração. E olha aqui, lendo aqui o texto, olha como aqui eu identifiquei alguns passos que aconteceram e eu quero compartilhar isso aqui com você. Primeiramente, Jesus, ele chamou os discípulos e ele falou ali para os discípulos: eu tô com pena desse povo. Eles estão faz 3 dias aqui sem comer, eles vão embora, eles vão cair pelo caminho. Mas você acha que Jesus já não sabia como ia fazer para alimentar aquela multidão, que ele poderia fazer, que ali tinha 7 pães e 2 peixes? Obviamente Jesus já sabia, mas Jesus queria que os discípulos e quer que nós participamos do processo. Então, às vezes você está esperando algo grandioso acontecer, impactante, para você pegar o que você tem e colocar nas mãos do Senhor. Mas Ele quer que você participe do processo e fale, olha, Senhor, eu tenho isso aqui. Jesus teve um cuidado com aquelas pessoas, Ele se preocupou, Ele disse, eles podem cair no caminho de fome. Eles estavam ali 3 dias com Jesus, sendo ministrados pela palavra, pela água viva, pela fonte. Então, eles tinham alimento espiritual? Eles tinham. Mas Jesus também estava preocupado em alimentá-los fisicamente, cuidando deles em todas as esferas. E aí o Senhor pede para os discípulos ali identificar o que tinha. E aí os discípulos apresentam 7 pães e 2 peixinhos. E aí sim, o Senhor então pediu para o que primeiro? Olha lá no verso 35. Jesus mandou o povo se sentar. Então imagina como estava. Eu gosto de imaginar aqui a situação. Como estava? Estavam todas as pessoas ali ouvindo Jesus, aquela multidão, eram mais de 4.000. Estavam ali ouvindo Jesus, mais de 4.000, está escrito aqui no verso 38. Então tinham crianças, tinham mulheres, tinham homens, tinham idosos, todos ali. E aí Jesus falou, não, vamos nos sentar. Jesus organizou. Jesus pôs ordem. Depois que ele organizou e pôs ordem, aí ele agiu com aquilo que os discípulos trouxeram para eles. Ele deu graças, ele partiu e ele deu os discípulos para entregar às pessoas. Tudo isso daqui, queridas e queridos, são chaves que o Senhor nos entrega. Eu oro para que você tenha agora discernimento espiritual e que o Espírito Santo traga a você. Quais são os seus 7 pães e 2 peixinhos? O que você pode hoje entregar para Jesus e Ele vai colocar em ordem, vai organizar e vai dessa semente, disso que você colocar para Ele, Ele vai alimentar uma multidão. E a palavra diz que ainda sobrou para encher 7 cestos. Amém? E é isso que Jesus faz. É isso que Ele quer fazer na nossa vida. Então, ore pedindo para que o Espírito Santo te mostre o que você tem hoje, que você pode contribuir para o reino de Deus. Porque é isso para que nós somos chamados. A palavra Jesus é bem clara, Ele fala, ide, pregai o evangelho. A forma que eu vou pregar o evangelho é diferente da forma que você vai pregar o evangelho. O dom que Deus deu a mim é diferente do que Ele deu a você. Mas uma coisa é certa, queridos. Todos precisamos cumprir esse ide. E primeiramente através da nossa casa, da nossa família, as nossas ações, como a gente viu aqui na primeira parte. Se você está vendo só essa parte, eu quero te pedir desculpas. Eu tive um imprevisto, eu acabei tendo que fazer 2 partes dessa live aqui, mas tem uma primeira parte, vai lá e assista. Nós falamos aqui como é importante falar do Senhor, mas não só falar e fazer o nosso testemunho através das nossas ações também. Amém? Porque às vezes, queridos, você vai chegar em lugares onde você não vai dizer uma palavra, mas as pessoas vão sentir a presença do Senhor.
vão saber, olha, ele tem algo diferente. E eu quero isso para minha vida. Que o nosso testemunho seja mais do que palavras, seja também ações. E que você possa colocar na mão do Senhor aquilo que você tem hoje, para que Ele venha multiplicar e que Ele venha trazer ao seu coração o que é. Amém? Essa é a nossa meditação no capítulo 15 de Mateus. Eu quero pedir para você, se você gostou, né? Se você não assistiu a primeira parte, por favor, assista, para que você possa vir e me contar se você gostou, se faz sentido para você essas palavras aqui, que eu creio que faz, porque eu creio que é o Espírito Santo que ministra o meu coração, e o mesmo Espírito Santo que ministra o meu coração, ministra o seu também. Se você gostou, coloca nos comentários se você gostou, me manda num direct se você gostou, para que a gente possa continuar esse movimento aqui, esses devocionais, amém? E compartilha com outras pessoas também, para que edifique a vida delas, para que abençoe a vida delas. Eu falei aqui no começo da primeira parte, o intuito é que a gente crie junto esse hábito, para quem ainda não tem, para quem tem, que a gente mergulhe mais, para que o Senhor venha falar aos nossos corações, amém? E eu quero orar com você aqui agora, em nome de Jesus. Pai, eu peço, quebra, Pai, toda a religiosidade, todo espírito de religiosidade que seja quebrado na autoridade do nome de Jesus, para que nós não venhamos a ser como os fariseus, que falavam do Senhor com a boca, mas não viviam pela tua palavra, apenas cumprindo rituais, Senhor. Que nós não sejamos, Pai, pessoas que cumpram apenas rituais, mas que nós possamos ter, Pai, além de práticas sinceras, uma comunhão com o Espírito Santo, Senhor, em nome de Jesus. Que as nossas ações, que as nossas palavras, Senhor, exalem a presença de Cristo nas nossas vidas. Eu peço, Espírito Santo, em nome de Jesus, revela aquilo, Pai, que está, Pai, em desacordo com o Senhor, a cada um de nós. Pai, eu clamo, Senhor, pela vida, Pai, dos nossos filhos e filhas. Eu apresento agora, Pai, apresente também ao Senhor agora as suas dificuldades. Talvez você está com dificuldades com seu filho, com teimosia, com rebeldia, na área da saúde. Apresenta ao Senhor as suas dificuldades. Eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, venha, Pai, a guardar essas crianças, a guardar a todas as crianças livradas do mal, Pai. Concede, Senhor, a esse pai, a essa mãe, a ajuda necessária, Pai. Revela, Espírito Santo, aquilo, Pai, que é preciso fazer. Pai, que nós tenhamos cada vez mais coragem e ousadia de guerrear pelos nossos filhos, em nome de Jesus. Senhor, eu oro, Pai, para que nós possamos, Senhor, submeter a nossa casa aos pés de Jesus. Mostra, Senhor, a mim e aos nossos irmãos aqui presentes, Pai, o que são, Senhor, os nossos 7 pães e 2 peixinhos. Que o Senhor possa vir, Pai, numa entrega sincera, Senhor, receber. E que nós possamos, Pai, em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, com a ajuda do Espírito Santo, mediante a tua palavra, ao consagrar isso, entender que o Senhor é fiel para multiplicar e alimentar multidões. Que os teus filhos e filhas, Pai, possam entender o chamado e o propósito. Em nome de Jesus. Assim nós oramos. Em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. E eu quero aproveitar também para pedir para você. E lá no feed eu coloquei, vou colocar também nos stories hoje, um convite para você estar participando comigo de uma turma online, gratuita, onde nós vamos falar sobre os ataques contra as nossas crianças e contra a família. E nesta turma nós vamos abordar assuntos muito importantes, tá bom? Eu vou colocar mais detalhe lá nos stories para não ficar muito longo aqui o nosso devocional de hoje, mas eu gostaria que você compartilhasse com mais pessoas, para que vocês possam buscar esse conhecimento, para que juntos a gente possa crescer em conhecimento. Qual é o intuito desse evento?
é libertar e blindar os nossos filhos, a nossa casa e a nossa família dos ataques que têm acontecido hoje em dia. Ah, mas eu não sei quais são os ataques, eu não estou entendendo esses assuntos, eu ouço dizer, mas eu não sei, ou eu nunca ouvi dizer. Entre nesse evento que você vai conseguir entender à luz da palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe o seu dia. Em nome de Jesus. Não esquece de compartilhar e de comentar aqui também. Amém? Que Deus abençoe o seu dia, que seja um dia repleto da presença do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.